Fala galera intensiva, meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Sunday Paper. Hoje o nosso Sunday Paper de número 167 e no Sunday Paper de hoje vamos falar sobre terapia nutricional e ventilação não invasiva. Artiguinho que acabou de sair aí na Current Opinion in Critical Care. Mas antes da gente falar sobre o artigo, não esquece de deixar já aquele joinha, começar a deixando aquele like. Não esquece de clicar também na setinha que tem aqui embaixo para você compartilhar esse vídeo direto lá com a sua galera, manda direto lá naqueles seus grupos cheio de gente do trabalho, da faculdade, dos amigos, dos inimigos, manda para todo mundo. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, indica para seus amigos se inscreverem. E claro, deixa algum comentário, vocês falam muito pouco, vocês conversam pouco comigo, vocês não me mandam pergunta, dúvida, reclamação, vocês não me falam que eu tô errado, vocês acham que eu tô certo em 100% do tempo? Tô nada. Falo mais bobagem do que coisa certa por aqui, com certeza, né? Mas então, vamos lá, bora pro artigo de hoje, que está então na Current Opinion in Critical Care, que tem um fator de impacto de 3,3. Esse artigo aqui, ele é uma revisão narrativa, e a gente sabe que o valor de uma revisão narrativa, para nossa prática, ele não é tão grande, mas dado que é um tema que tem pouca coisa na literatura e que chega muita pergunta, eu achei interessante trazer. E também porque quem está de sênior aqui nesse artigo é a Leanne Chappell, e ela sempre publica coisas bastante interessantes, ela sempre aí à frente nessa área aí da terapia nutricional, então achei bem interessante trazer esse artigo aqui para a gente ver algumas coisas. Então, a gente está num contexto aqui da terapia nutricional, ao contrário do que a gente acha, a gente não está no contexto da ventilação não invasiva, tá? Aqui o contexto é a terapia nutricional, tendo que ser feita num contexto de suporte ventilatório. Olha que interessante isso, né? Suporte ventilatório, terapia nutricional. O suporte ventilatório, ele é suporte, ele não é terapia, ele não cura o paciente, enquanto a terapia nutricional é terapia, ela faz parte da cura do seu paciente. Isso é interessante, né? A gente discutir essas pequenas nomenclaturas. A ventilação não invasiva, muitas vezes ela vai ser um suporte enquanto a gente reverte o que levou o paciente àquela insuficiência respiratória. E a terapia nutricional não é um suporte, né? Ela faz parte do tratamento no sentido de curar o paciente, não deixar ele piorar. São pequenas coisas que parecem as mesmas coisas, mas que são interessantes da gente discutir. Então, a terapia nutricional é parte essencial do cuidado ao paciente crítico. A gente hoje tem muito bem estabelecido, ou bem estabelecido, como que é essa terapia nutricional nos pacientes em ventilação mecânica invasiva. A gente estuda muito isso hoje em dia, a gente tem bons trabalhos publicados, a gente tem outros bons aí em andamento, porque a gente ainda tem lacunas para preencher, mas a gente está num cenário onde cada vez mais a gente usa ventilação não invasiva, a gente tem um aumento do uso da ventilação não invasiva lá da década de 90 para hoje, e a cada década mais a gente usa mais ventilação não invasiva para evitar invadir o paciente e correr risco de infecção, aumento de morbimortalidade que a gente sabe que acontece, né? Mas aí vem o problema. Como então que eu faço essa terapia nutricional com o paciente durante o uso da ventilação não invasiva? E a gente sabe de vários mitos que tem aí ao redor desse uso da terapia nutricional, da nutrição do paciente, que está em ventilação não invasiva, né? Então, por exemplo, uma dúvida, qual via usar? A gente deve dar essa terapia nutricional por via oral ou a gente deve passar uma sonda e fazer, né, por via nasointeral ali na sonda, usar a via interal do paciente direto lá, né, no estômago, no intestino do paciente? Quanto ofertar? A oferta, será que para esse paciente que está em ventilação não invasiva é a mesma que o paciente que está em ventilação mecânica invasiva? Porque o cara que tem ventilação mecânica invasiva, que muitas vezes ele já está sedado, apesar dele ter um metabolismo aumentado pela doença crítica, ele não está usando os músculos respiratórios muitas vezes, então ele tem uma diminuição do metabolismo nessa parte. O cara que está em ventilação invasiva tem um aumento do consumo, os músculos respiratórios chegam a ser responsáveis por 40% do consumo de oxigênio durante uma insuficiência respiratória aguda. Então, será que a gente tem que ofertar a mesma coisa? Né? Então, assim, são algumas dúvidas bem razoáveis da gente ter, né? Então, o objetivo desse estudo, explorar as razões para a ventilação não invasiva na unidade de terapia intensiva, o impacto da ventilação não invasiva na nutrição e os fatores que orientam a tomada de decisão em torno da rota, né, da via da terapia nutricional para pacientes graves que necessitam de ventilação não invasiva, incluindo potenciais barreiras e facilitadores para cada via de nutrição específica.
Geralmente eu vou descrevendo ali as partes do artigo, mas como é uma revisão narrativa, não tem muito método, né? Tipo, o cara busca lá os artigos e bota o que ele quer do jeito que ele quer. Então eu botei aqui direto para os resultados, porque na verdade foi mais para trazer o artigo para vocês do que para dar conclusões exatas para vocês. Eu preciso que vocês depois leiam esse artigo para vocês chegarem às conclusões de vocês, né? Então, com relação à prescrição, como que a gente vai prescrever essa dieta, essa terapia nutricional para esse paciente em ventilação não invasiva? Qual é a meta para esse paciente? Então, de novo, é a mesma meta para um paciente que está entubado? Como eu vou definir essa meta? A gente sabe, né, que hoje, né, o método padrão ouro aí para a gente definir seria a calorimetria indireta, mas como eu tenho um sistema aberto ali na ventilação não invasiva, não tem como eu usar o mesmo sistema de calorimetria indireta que eu uso para um paciente que está entubado, por exemplo. A gente consegue hoje alguns meios de fazer calorimetria indireta nesses pacientes em VNI, mas não é tão simples, né? Veja que já não é simples ter um calorímetro, quanto mais fazer isso no cara que está em VNI, né? Então, assim, será que a demanda metabólica desse cara em ventilação não invasiva, e de novo, que está usando muitos músculos respiratórios, é a mesma demanda metabólica do cara que está entubado? Então fica aí a dúvida, né? Como que a gente deve prescrever? Qual é a nossa método? Qual o melhor método? E qual será a demanda metabólica para a gente estabelecer essa meta para esse paciente? A via, qual é a melhor via para a gente usar? Será que é melhor passar uma sonda? Eu dar por via oral para esse cara? Então, qual que é a melhor via? Então, o que ela fala assim? Que primeira coisa, a melhor via é aquela que é bem tolerada. Então, a via que for melhor tolerada para o paciente vai ser a melhor via. E segundo ponto é a capacidade de entregar a meta prescrita. Então, pode ser que meu paciente consiga comer por boca, comer VO, mas naquela condição que ele está de ventilação não invasiva, ele não tem capacidade de comer toda a quantidade de comida para chegar nas metas que estão prescritas para ele. Então, provavelmente eu vou ter que passar uma sonda e parte vai entrar pela sonda e parte ele vai comer. E por que isso pode acontecer? Pode ser que esse cara tenha perda de apetite e ele não vai querer comer tudo. Pode ser que esse cara fique muito tempo durante o dia na ventilação não invasiva e os pequenos períodos que ele fique fora, ele não dê conta de comer tudo que ele precisa. Então, tem várias coisas aí que podem atrapalhar, né, nessa escolha da via. E a ingestão, né? Nos estudos, poucos estudos que a gente tem, como que foi a ingestão desses pacientes que estão em ventilação não invasiva recebendo nutrição, terapia nutricional? E aí ela traz aqui 5 estudos, e aí veja que, ó, 2 são apresentação de pôster, 1 é uma tese e 2 são artigos já publicados. Então veja que é escasso o material nessa área. Então veja que tem um campo abertíssimo aí para quem quer publicar nisso aí. Então quem é aí nutricionista, nutrólogo, tá dentro dessa área, tem o campo aberto aí. Vou dar só um exemplo aqui, né? Então desses pacientes aqui que estavam em ventilação não invasiva, 78% não atingiram 80% da meta calórica e 75% não atingiram 80% da meta proteica. Então veja, ó, a maioria não chega naquele mínimo que a gente quer ali de 80% das metas. Nesse outro estudo aqui, ó, 71% dos pacientes em ventilação não invasiva não chegaram em 1.000 calorias por dia nos primeiros 5 dias. Então veja, é grande o déficit calórico proteico desses pacientes na ventilação não invasiva. Aqui a gente tem, ó, que aqui teve pacientes com alto fluxo, também é o que ele fala, ó, que os pacientes no grupo ventilação não invasiva recebiam 52% menos calorias que os pacientes do grupo de alto fluxo. Olha que interessante. O alto fluxo não tampa o rosto, então o cara pode até comer com o alto fluxo se ele conseguir, mas eu acho que o principal disso é que o alto fluxo ele é um suporte de oxigênio e ele não é um suporte pressórico, onde o cara que precisa de suporte pressórico, ele tem uma insuficiência respiratória mais grave. Ele tem aquele desconforto respiratório, uso de musculatura acessória, que só ajuda de pressão vai ajudar. Então esse cara, na VNI, provavelmente é um cara um pouco mais grave que esse cara do alto fluxo, ele consegue consumir menos calorias. Então olha que interessante, né, também, né? E é isso que a gente vê aqui, ó, na maioria dos estudos, ele vai repetindo isso, falando assim, ó, os pacientes que estão no grupo VNI, os pacientes que recebem VNI, não conseguem chegar às metas calóricas e proteicas, né? Meu cachorro aqui lá, ele quer alcançar a meta calórica do dia, quer comer agora, né? Ele tem também essa tabela aqui que é interessante com relação às vias, né? Então, com relação a cada via, né, seja aquele paciente que está em jejum, por via oral, por via interal, seja gástrica ou pós-pilórica e por via parenteral, quais são os benefícios, quais são as barreiras
e o que a gente pode fazer de considerações futuras aí para melhorar a entrega por essas vias. Então dá uma olhada nessa tabelinha também no artigo para você entender aí, né, quais são os benefícios de cada uma das vias, as barreiras e talvez, né, o que a gente pode fazer para melhorar isso. E aí ele traz algumas conclusões para a gente. Então, a via de nutrição deve ser selecionada com base na segurança e na capacidade de atingir as metas nutricionais. Então, para escolher a via, eu vou pensar na segurança, para evitar, por exemplo, um risco de broncoaspiração, e na capacidade de atingir as metas nutricionais. E eu vou falar aqui as conclusões do artigo, e depois eu vou falar de uma maneira prática como que a gente olha para se o meu paciente tem que receber terapia nutricional estando na VNI, tá bom? Uma combinação de vias nutricionais pode ser a melhor solução para muitos pacientes, para minimizar o risco associado a potenciais aspirações e complicações gastrointestinais, garantindo ao mesmo tempo o fornecimento ideal de nutrição. Então, provavelmente, para a maioria dos pacientes, uma via só não vai ser o suficiente. Talvez a gente tenha que dar um pouco por via oral e um pouco por via sonda para esses caras, porque ele talvez não consiga comer tudo pela condição de insuficiência respiratória e necessidade de ventilação não invasiva. A via selecionada poderá necessitar de alteração ao longo do ingresso, de acordo com a resposta do paciente à VNI e a duração da terapia. Então pode ser que o nosso paciente comece pela boca, e aí via oral, e ele precisa de mais tempo de VNI, a gente pode usar mais a via por sonda. E aí, conforme ele melhora na resposta à VNI, a gente volta a dar mais por via oral. Então, assim, a coisa é dinâmica, a gente tem que avaliar dia a dia, refeição a refeição, talvez como que eu vou ofertar essa dieta para esse cara. E, em termos gerais, como que eu sei se o paciente que está em ventilação não invasiva pode receber dieta? Então, assim, o que vai contraindicar a dieta para qualquer paciente é a condição clínica dele e o que a gente espera que aconteça com esse paciente. Eu estou com um paciente em ventilação não invasiva, que eu estou pensando seriamente em entubar esse cara, talvez eu tenha que deixar esse cara em jejum, porque a gente sabe que tem certos riscos de entubar alguém com o estômago cheio. Apesar de os estudos até hoje não serem conclusivos, porque o jejum não mantém o estômago vazio. Olha que interessante, tem até um estudo na referência aqui dessa revisão que fala sobre isso, que não é porque o paciente está em jejum que ele está de estômago vazio. Então, será que adianta mesmo deixar o cara em jejum para deixar o estômago vazio, se não fica? Né? Talvez o melhor mesmo é acompanhar com métodos não invasivos de beira-leito, como ultrassom gástrico, por exemplo, para entender a dinâmica gástrica desse paciente e dar a dieta conforme essa dinâmica está se apresentando ali para a gente. Então, o que indica o jejum para o nosso paciente que está em não invasiva, na verdade, é sempre a clínica dele e a chance da gente ter que manipular essa via aérea, talvez. Né? Então, não é porque ele está em VNI, automaticamente eles têm que estar de jejum. Não, porque a maioria dos pacientes que fazem VNI melhoram da insuficiência respiratória. Eles evoluem com melhora, né? Principalmente quando é uma VNI bem indicada, naqueles casos que a gente sabe que tem uma boa indicação, esse cara vai melhorar do desconforto respiratório, então, né, não tem por que eu automaticamente colocar esse cara de jejum. Então, assim, deem uma olhada nesse estudo, um estudo bem interessante, bem legal, uma revisão narrativa, a gente sabe dos problemas, mas ela traz aspectos interessantes, ela vai separando por bloquinhos ali de discussão, e ela traz outras referências também que vocês podem ler para ter uma ideia melhor. Beleza? Então, antes de sair, não esquece de deixar aquele joinha, de curtir esse vídeo, de compartilhar clicando nessa setinha que tem aqui embaixo. Manda para mais gente, a gente precisa trazer mais gente, a gente está quase chegando nos 10 mil inscritos aí no canal, então colabora aí, bora se inscrever aí se você ainda não é inscrito, chegar nesses 10 mil. E comenta o que você achou, como que é a prática de vocês, como acontece no dia a dia de vocês. Os pacientes que fazem VNI estão de jejum ou eles recebem alguma terapia nutricional de alguma forma, tá bom? E eu vejo vocês aí então no próximo vídeo. Até lá!